Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça de nosso Deus, estamos chegando ao final de mais um dia, iniciando mais uma semana. Reunidos em um só coração, nós estamos aqui para terminar esse dia bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, reconhecendo o seu poder, a sua glória, a sua majestade, as suas maravilhas, o seu amor que tem sido derramado sobre nós, dia após dia, momento após momento. Por isso, queridos, vamos começar essa celebração de uma forma que alegre o coração de Deus. Que nesse momento o Senhor seja servido através da adoração sincera de seu povo. Por isso nós vamos começar esse momento orando, vamos pedir a Deus que Deus esteja trabalhando as nossas vidas, esteja fazendo uma obra em nossas vidas nesse momento. Você que está conosco agora, nesse momento, mas também você que posteriormente vai estar conosco, acompanhando essa mensagem. Que Deus também abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua igreja. Nós vamos orar. A nossa irmã Renata vai estar nos conduzindo num momento de oração, de adoração ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós queremos exaltar o seu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque podemos nos reunir nesse momento com os nossos irmãos para prestar esse culto a Ti, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, e esteja, Senhor, fazendo com que nossos corações estejam contritos, Amém, Senhor, Jesus, amém, para ouvir a Sua palavra, Senhor, e para nós podermos praticá-la, Senhor. É o que nós te rogamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Usa-nos, Senhor, sempre para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O Salmo 92, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós vamos louvar o Senhor. Uma bela canção, que você aí em teu coração esteja também bendizendo ao Senhor com o teu cântico, com a tua celebração. Louvemos ao nosso Deus. Sacrifício de
Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque estamos terminando esse dia aqui na Tua presença, te glorificando, te exaltando, diante daquilo que verdadeiramente é excelente, diante, ó Pai, daquilo que edifica, porque estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua verdade. Pai, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E agora, ó Pai, continuamos a Te rogar que o Senhor esteja preparando a nossa vida nesse momento para recebermos a Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Pai, faz a Tua obra em nossas vidas. Nós temos experimentado o mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, que tem ministrado a Tua palavra aos nossos corações e tem gerado transformação de vida. Pai, nessa certeza, nessa convicção, é que nós oramos e faz a Tua obra, Pai, nos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos meditar num texto que nós conhecemos, mas nós cremos que a palavra é viva, ela vai gerando vida na nossa vida a cada momento. Por isso nós devemos já abrir a nossa Bíblia com fé, com esperança de que Deus tem uma palavra ao nosso coração, à nossa alma nesse momento. Carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Palavra do Senhor aos nossos corações, ao coração da sua igreja. Abra a sua Bíblia com fé, com esperança, no desejo de ser ministrada pela palavra bendita, poderosa do Senhor. Nós agora vamos ouvir a poderosa voz de Deus falando aos nossos corações através da sua palavra. Diz assim o escritor sagrado, Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos irmãos, nós como cristãos, nós como pessoas que um dia foram transformadas pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós que temos sido alimentados pela palavra de Deus, nós que temos sido ensinados através da palavra de Deus, nós sabemos que nós temos passado por esse momento, por essa crise, nós temos enfrentado muitas dificuldades, porque na verdade Deus tem um propósito, e o propósito do Senhor é nos abençoar. Então, nós precisamos ter essa consciência, essa convicção de que nós estamos passando esse tempo, um tempo difícil, um tempo de provação. Estamos sendo provados como cristãos, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Eu não sei como você tem encarado essa crise, eu não sei como você tem enfrentado, eu não sei como você tem discernido esse momento, mas como cristãos nós sabemos que tem sido um tempo de provação. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Tem sido um momento de provação da nossa fé.
tanto a nossa fé objetiva, isto é, nós estamos sendo provados, quanto a nossa fidelidade à palavra do Senhor, à palavra de Deus, como também tem sido um tempo de provação para a nossa fé subjetiva, isto é, essa viva certeza que aquece os nossos corações dia após dia, de que Deus existe, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, o Filho dele, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Então a nossa fé tem sido provada, a nossa fidelidade à palavra de Deus, se realmente nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, e se estamos vivendo de acordo, esse viver é um viver com excelência, ou esse viver precisa ainda ser aperfeiçoado. Temos sido provados também quanto à nossa confiança em Cristo. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que as tempestades sejam ferozes, nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele está conosco. Por isso, as provações têm como finalidade também revelar se a nossa confiança em Cristo é uma confiança robusta, profunda. Então, irmãos, tenhamos essa compreensão. Nesse momento de crise, estamos sendo provados como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. E é claro, irmãos, que nós, como cristãos, nós não podemos vivenciar esse momento como se estivéssemos no escuro, sem discernir o caminho, tateando o caminho, perdidos, não. Porque mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Jesus, a estrela da manhã, o nosso sol, Ele tem iluminado os nossos caminhos. Por isso, desde já, precisamos compreender isso. Se temos passado por esse tempo de provação, precisamos passar por esse tempo de uma forma abençoada, de uma forma consciente, com clareza, caminhando sempre em direção ao querer de Deus, à pessoa de Cristo. Tempo de provação e a nossa fé tem sido provada. Nós acabamos de ler alguns versículos dessa carta de Tiago. O tema central da carta de Tiago é a fé. O tema principal dessa carta é a fé. Precisamos crescer na fé. E essa própria carta, o escritor sagrado, inspirado por Deus, ele aqui nos ensina que o meio de Deus, o meio que Deus usa para fazer com que a nossa fé cresça, se aperfeiçoe, serão as provações, serão as perseguições, serão as tribulações. Somos provados. O que é provar? Provar é demonstrar a verdade. Provar é dar autenticidade a algo. Nas provações, irmãos, a nossa fé, ela está sendo provada. Com as provações, Deus quer revelar que a nossa fé é autêntica. Nas provações, quando somos provados, é o momento em que o Senhor estará evidenciando a nossa fé. É um momento em que nós devemos revelar a nossa fé, evidenciar a nossa fé. As provações, irmãos, têm essa finalidade também, dar autenticidade à nossa fé. Por isso, nós precisamos ter um olhar bíblico com relação às nossas provações, com relação às tribulações, às privações, com relação aos momentos difíceis. E aqui o escritor sagrado vai nos ensinar algumas verdades
que envolvem as provações. Nós queremos compartilhar com os irmãos algumas dessas verdades. Verdades que envolvem as provações que nós vamos ter que enfrentar. Primeira verdade, irmãos. As provações fazem parte da nossa carreira cristã. Não é algo que aconteça por acaso. Tanto é que Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos, devemos partir do princípio de que as provações serão uma realidade em nossas vidas até o dia em que o Senhor daqui nos tirar e nos conduzir às moradas eternas. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que enfrentar as tribulações, as perseguições, as dificuldades. Enquanto aqui estivermos, irmãos, nós seremos provados. Diante disso, nós não podemos nos ver diante das provações, diante das dificuldades. Nós não podemos nos ver desequilibrados. Nós não podemos nos ver assim desorientados. Nós não podemos nos ver diante das provações. Nós não podemos nos ver desanimados. As provações fazem parte da nossa vida, de nossa caminhada. As provações fazem parte da nossa carreira cristã. Vocês vão passar por várias provações. É o meio de Deus revelar como está a nossa fé. E já que nós somos imperfeitos, e enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que crescer na graça e no conhecimento de Deus, crescer na fé. Então nós entendemos também que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai permitir na nossa vida as várias provações. Então é uma questão de nós termos consciência disso, é uma questão de termos um olhar com relação às provações, um olhar que revele o nosso discernimento, a nossa convicção de que faz parte da nossa carreira cristã, faz parte da nossa vocação, enfrentarmos as muitas provações. É a primeira verdade desse texto. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça essa pergunta a você mesmo. Diante dessa crise, faça uma análise da sua vida e como você tem enfrentado esse momento. Você tem enfrentado esse momento com naturalidade? Ou você tem enfrentado esse momento com um espanto, com um certo desespero, com uma certa angústia? Tomada por incertezas, como se estivéssemos tomados pela escuridão, tateando sem saber aonde estamos indo. Porque não é isso que Deus requer de nós, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, nesse momento, irmãos, Deus está nos dizendo, Deus está abrindo os nossos olhos. Nós precisamos lidar com esses momentos difíceis, com esses momentos de provação, com esses momentos de tribulação, de perseguição, de privação, de dificuldade, de dor, de aflição. Não como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas com naturalidade. Aliás, Pedro nos exorta quanto a isso em sua primeira carta, quando ele diz lá no capítulo 4, verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo.
Olha só, irmãos, olha o que a Bíblia está nos ensinando, olhe a exortação do Senhor para as nossas vidas. Nós não devemos lidar com as provações como se algo extraordinário estivesse acontecendo, porque na vida dos cristãos isso é inevitável. É algo que deve ser encarado assim com naturalidade. Aliás, se Deus tem permitido as provações, é justamente para que isso seja revelado. Por isso nós vamos para a segunda verdade. Se a primeira verdade que envolve as provações é esta, elas fazem parte da nossa carreira cristã, fazem parte da nossa peregrinação enquanto aqui estivermos. Por isso não podemos nos ver assim, nós não podemos nos ver diante das provações como se algo extraordinário estivesse acontecendo, mas nós precisamos nos ver na tranquilidade, na quietude de alguém que compreende que as provações fazem parte da vida, as provações são um instrumento nas mãos de Deus. Então, meu querido irmão, você que está conosco nesse momento, entenda isso. Aliás, faça essa reflexão. Como você tem lidado com as provações, como você tem lidado com esse momento de provação de uma forma serena, tranquila, esperançosa, consciente? Ou será que você está assim, como se algo extraordinário, isto é, como se algo que não deveria acontecer está acontecendo? Não é assim. Essa é a primeira verdade. Mas a segunda verdade que envolve as provações é que as provações têm como finalidade sempre nos abençoar. É importante também que tenhamos essa convicção, essa certeza, porque na verdade, irmãos, quando nós nos deparamos com as provações, com as tribulações, com o sofrimento, nós sabemos que num momento como esse, uma guerra está sendo travada em nossa mente e em nosso coração. Uma guerra está sendo travada, porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele é oportunista. Num momento como esse, num momento de provação, num momento de dificuldades, ele se apresenta, assim como ele fez com o Senhor Jesus lá no deserto. Depois que Jesus já tinha jejuado 40 dias, 40 noites, orando em jejum, o seu corpo humano fragilizado, o diabo, ele se apresenta para o tentar. Você tem essa consciência? Nós temos essa consciência. Então, queridos, não podemos titubear, não podemos vacilar quanto a esta certeza. Desde o primeiro momento em que nós nos deparamos com uma provação, com uma tribulação, com uma perseguição, com uma dificuldade, com a dor, com uma perda, nesse mesmo momento, esse sinal espiritual, ele se acende diante de nós e nós precisamos codificá-lo, nós precisamos entendê-lo. É nesse momento que o nosso espírito, tomado pela palavra do Senhor, tomado pela confiança que temos em Cristo, a confiança que temos em seu amor que é perfeito, incondicional, nesse exato momento, nós respiramos fundo e no poder de Deus nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar aquela provação, aquela tribulação, aquela dificuldade, aquela perda, aquela tristeza. Na viva certeza de que Deus está nos dando mais uma oportunidade. Deus, ele quer nos abençoar.
Mas entenda também que é uma batalha que nós vamos travar em nossa mente, no nosso coração, porque o inimigo vai fazer de tudo para fragilizar a nossa fé, tocar em nossa fé. E nós sabemos como ele faz isso, semeando a semente diabólica da dúvida quanto ao amor de Deus por nossas vidas. Aliás, quanto a isso, lá em Lamentações de Jeremias, nós temos uma palavra que gera muito discernimento quanto a essa verdade. A verdade de que nós não podemos ser superados pelas dúvidas que o inimigo de nossas almas muitas vezes semeia em nossa mente e em nosso coração. Quando Jeremias escreve suas lamentações, lá no capítulo 3, ele diz assim, a partir do verso 22, preste atenção, meu irmão, minha irmã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere. Farta-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. E agora preste atenção, meu irmão, minha irmã. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, não entristece de bom grado os filhos dos homens. Que lindo, irmãos! Por isso, no momento em que formos assediados pelas investidas do diabo, dizendo, olha, Deus te ama, olha o que você tem passado, olha as dificuldades. Mas é nesse momento que você vai também lembrar da palavra, você vai trazer essa palavra ao teu coração, e essa palavra vai ministrar essa verdade ao teu coração, e essa palavra vai dizer ao teu coração o seguinte, olha, você está passando isso, não porque Deus em si, Ele tem prazer no seu sofrimento, não é nada disso, mas é porque Ele está te abençoando, Ele vai te abençoar com isso. Não foi a experiência de Jó, depois de ter passado por tantas situações difíceis, dolorosas, lá na frente ele pôde dizer, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está ali confessando o seguinte, que tudo que ele passou porque Deus o ama. Porque Deus estava trabalhando a sua vida, trabalhando a sua fé. Tanto é que ele pode dizer, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã, diante dos embates da vida, diante do sofrimento, diante das perdas, diante das privações. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado. Muitas vezes nós percebemos que diante dos embates da vida, nós somos tentados a achar que Deus, quando permite a dor, permite por permitir. Como se Deus fosse um tirano. Como se Deus fosse um tirano que tivesse prazer no sofrimento e na dor. Daqueles que estão debaixo da tua tutela, do seu governo. Não, queridos. Por isso nós repreendemos em nome de Jesus qualquer pensamento, qualquer palavra
que diga o contrário disso que a Bíblia está nos ensinando. As provações têm como finalidade abençoar. Podemos dizer com toda a autoridade e liberdade que esses meses que nós temos enfrentado essa crise difícil, nós podemos dizer com toda a autoridade e liberdade que nós cremos que com tudo isso Deus está nos abençoando. Ele está nos abençoando, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança é uma bênção na vida dos filhos de Deus. Notem, irmãos, o que o texto está dizendo com toda clareza. As provações têm como finalidade abençoar. Deus quer nos abençoar porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Ele quer que a nossa fé cresça, amadureça. Por isso nós devemos, sim, resistir ao mal, resistir às investidas do inimigo de nossas almas, que vai fazer de tudo para nos dizer o contrário, para nos dizer simplesmente o seguinte: olha só como você está sofrendo, como Deus está te fazendo sofrer, o que você fez? Cadê o amor de Deus? Vale a pena viver na presença dEle? Vale a pena o honrar, o glorificar? É uma grande artimanha do inimigo de nossas almas. As provações fazem parte da nossa carreira cristã. Por isso não podemos nos ver diante das provações como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Meus irmãos tendem, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vamos passar por uma provação, seremos provados, a nossa fé vai crescer, vamos passar por aquela provação, virão outras. Por isso, irmãos, é até insano a gente se ver sempre assim, ressentido, magoado, porque nós temos enfrentado algum tipo de provação. É insano, irmãos, porque a reclamação de nada vale. Não vai nos levar aonde nós precisamos ir e estar. Mas, queridos, a terceira verdade: as provações vão cumprir o seu propósito. O que Deus ele começa, ele termina na nossa vida. As provações têm um início, um meio e um fim. Não um fim no sentido que nós nunca mais vamos passar por outras provações, mas aquela provação em especial, Deus está usando porque Ele tem um propósito, Ele tem uma obra, e essa obra Ele vai levar a bom termo, Ele vai dar um fim glorioso. As provações vão cumprir o seu propósito em nossas vidas. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra é clara em dizer isso a nós, irmãos. Nós seremos provados para que a nossa fé amadureça, e essa fé amadurecida vai revelar a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos, isto é, maduros, íntegros, em nada deficientes. Por isso, irmãos, nós devemos
diante das provações, nós devemos resistir, nós devemos pedir poder de Deus sobre nós, a unção de Deus sobre nós, porque nós sabemos que nós estamos enfrentando determinada situação, porque Deus quer realizar uma obra maravilhosa em nossas vidas. Então, o Senhor vai permitir as provações, e as provações vão cumprir um propósito. Nós vamos ter que encarar, irmãos. Nós não temos como abortar as provações, nós não temos como pedir a Deus que Deus faça o seguinte: não, Senhor, eu não quero passar por isso, o que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Então o único caminho é a gente aceitar e encarar de frente, não na nossa força, mas na força do Senhor, na força do Senhor. Porque Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos, Ele vai. Nós somos filhos dEle. Aliás, Ele não vai nos dar essa liberdade de nós dizermos a Ele: olha, eu não quero. Ele não vai nos dar essa liberdade. Porque o que Ele tiver que fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Nós podemos até resistir. Mas nós somos eleitos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Deus, Ele vai sim exercer os seus propósitos em nossas vidas. Jeremias, inspirado por Deus, o profeta, no capítulo 29, verso 11, ele diz, na verdade, Deus dizendo: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outra versão, esse finalzinho fica assim: para dar o futuro que vocês anseiam. É interessante, irmãos, que esse versículo ele está dentro de um contexto, o capítulo 29, é uma mensagem aos exilados lá na Babilônia. Então Deus está dizendo àqueles exilados que ansiavam voltar para a sua terra, voltar para Jerusalém. E não apenas voltar para uma terra em si, mas voltar a viver como povo de Deus, viver como servos de Deus. Jerusalém, que é símbolo da presença de Deus, da verdade de Deus. Aliás, irmãos, nós devemos ter cuidado como nós interpretamos a palavra de Deus. Quando nós lemos um versículo como esse: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes os homens são levados a interpretar esse texto nesse sentido: então Deus tem pensamentos bons e Ele vai nos dar aquilo que desejamos. Então Ele vai nos dar dinheiro, Ele vai nos dar isso, vai nos dar aquilo, vai nos dar aquilo que o nosso coração deseja. E não é bem assim, irmãos. Porque no contexto, diante do contexto, quando a palavra diz para dar o fim que desejais, essa palavra sendo dirigida aos exilados, qual era o fim que eles desejavam? O que eles ansiavam? Era voltar novamente para a terra, para a sua terra, para Jerusalém, para viverem como o povo de Deus. Povo que glorifica a Deus, que exalta o Senhor. Então a provação vai cumprir esse propósito. Que propósito? O propósito de nos fazer crescer na graça e no conhecimento. O propósito de nos fazer crescer como filhos, como servos. E por consequência, nos fazer crescer como indivíduos, como seres humanos. Nos fazer crescer em todos os aspectos da nossa vida. Irmãos,
Pela graça de Deus, eu posso dizer que essa crise tem feito coisas tremendas na minha vida e na vida da minha família. E eu lembro que quando tudo isso começou, lá em março, e a gente pensando que seria uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, e estamos indo aí para o 6º mês. Lá no início, muita tristeza, ficamos aí confinados em nossos lares, mas com o tempo Deus vai revelando os seus propósitos, vai trabalhando as nossas vidas, vai nos curando. Aliás, em minhas orações eu sempre digo o seguinte com relação a mim e em relação às pessoas as quais eu oro por elas. Eu sempre peço, Deus, eu peço libertação, cura, paz e alegria no Espírito Santo. E essa crise tem nos ensinado que realmente, quando Deus quer fazer uma obra, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ninguém vai o segurar. Ninguém, nada. Ou alguém acha que nós estamos aí nesse momento, nesse confinamento, nesse distanciamento, inclusive mais próximos de nossa família, que isso tudo é um acaso? Não é. E eu estava comentando, já falei isso várias vezes, vai ser muito triste se um cristão sair dessa crise sem ter aprendido nada, sem passar por uma experiência com Deus, uma experiência de mudança de vida. Vai ser muito triste uma pessoa que se diz cristã passar por esse momento sem perceber cura na sua vida, sem perceber mudança de vida. Mas se nós estamos vivendo na plenitude do Espírito, se nós estamos vivendo em profunda comunhão com o Senhor, se realmente o nosso relacionamento com Jesus Cristo, com todas as nossas dificuldades, mas se o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de quebrantamento, nós vamos perceber, mesmo que ainda não percebamos de uma forma mais clara e mais plena, mas sim, de alguma forma nós já estamos percebendo que Deus está realizando maravilhas em nossas vidas, na vida de nossas famílias, na vida de nossa igreja. Deus está realizando a sua obra. E Ele vai levar essa obra até o fim. As provações vão cumprir os propósitos de Deus. E como nós vimos, irmãos, o propósito dele é nos abençoar. Por isso, Tiago, ele diz o seguinte, que nós devemos passar por essas provações tomados pela alegria, tomados pela esperança, tomados pelo contentamento, tomados pela celebração. E aqui, irmãos, a palavra não nos deixa uma outra opção de como nós devemos enfrentar as provações. E não adianta simplesmente dizer o seguinte, tudo bem, eu tenho enfrentado isso, mas eu estou levando, mas como você está levando? Mas eu estou prosseguindo, mas como você está prosseguindo? Como você tem enfrentado as provações no dia a dia, assim, com alegria? Com alegria, esperançoso, esperançosa,
tendo sempre nos lábios um cântico de louvor à glória do Senhor? Com alegria. Com alegria. Meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Com alegria. E não com o coração pesado, não com o coração azedo, não de uma forma rancorosa, ressentida, lamuriando, reclamando, murmurando. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, não estou falando que isso seja fácil, porque não é, irmãos. Não é. Não é. Tanto é que Pedro, quando vai falar sobre as provações, ele fala de um fogo que é ardente. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu sei, irmãos, que muitos de nós já estão dizendo o seguinte: esse momento, essa crise tem abençoado tremendamente a minha vida. Por mais que tenha o seu lado doloroso, e nós não queremos ser insensíveis a isso, mas a palavra também é clara, irmãos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Nós não nos alegramos com a crise em si, não é isso. Nós devemos respeitar o momento, nós devemos respeitar a dor, principalmente a dor daquelas pessoas que foram atingidas por essa crise, suas famílias foram atingidas por esse vírus. Mas como cristãos, irmãos, nós cremos que Deus, mesmo diante de um momento tão difícil, Ele está nos abençoando. E Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós. Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós diante de uma provação, não somente essa, mas todas aquelas que nós enfrentaremos daqui para frente, como todo ser humano sempre enfrentou, com alegria, dessa forma, com alegria. Vamos orar? Mais uma vez, Deus está falando ao nosso coração. Mais uma vez, Deus está nos ensinando, nos exortando. Meu irmão, minha irmã, tire as lições. Chore diante de Deus. Fale para Ele mais uma vez: Senhor, eu tenho passado por essa crise, mas eu sei que o Senhor quer me abençoar. O Senhor quer aperfeiçoar a minha fé, a minha perseverança. Por isso, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, toca o meu coração, a minha alma, a minha mente. Vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus continue trabalhando nas nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Se o choro vem durante a noite, a alegria vem pela manhã. É uma luta diária. É uma luta diária. Como alguém disse, é matar um leão por dia. Mas é assim. Por isso, nesse momento, não vamos ficar como crianças. Crianças pirracentas. Não. Até porque Deus está usando esse momento, como usará outros momentos.
porque Ele quer transformar meninos em homens, meninas em mulheres, homens e mulheres de Deus, maduros, equilibrados, conscientes, resistentes, resilientes. Não dá mais, meu irmão, minha irmã. Não dá mais, como cristãos, quando nos deparamos com a provação, com as dificuldades, não dá mais a gente se ver totalmente desequilibrado, pulando como criança, pirraçando como uma criança. Não. É calmo, sereno e tranquilo. Que Deus nos ajude. Oremos. Ó Pai, muito obrigado por Tua palavra. Não estamos perdidos, tateando no escuro. Não. Somos Teus filhos e filhas. Cremos em Ti e cremos porque um dia o Senhor mudou a nossa vida. E sabemos, Pai, que como filhos, como servos, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos crescer graça e no conhecimento, crescer na fé, crescer em nossa fidelidade à Tua palavra, crescer em nossa confiança. Porque o Senhor quer nos aperfeiçoar, quer nos tornar perseverantes. Porque nós não podemos nos ver mais assim, deficientes. Seja no que for. Irmão, cresça. Menino, se torne homem. Menino, se torne homem. Menina, se torne uma mulher. Vamos deixar as coisas de criança. Vamos crescer. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que ela tem feito e realizado em nós através do Teu mover sobrenatural. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, sim, tem nos dado essa compreensão que tudo coopera para o bem, para abençoar aqueles que Te amam, aqueles que são chamados segundo os Seus propósitos. Obrigado, Senhor. Continue nos aperfeiçoando, continue nos enriquecendo com a Tua palavra. Continue nos amadurecendo, Pai. Nós precisamos. Menino, cresça, seja homem. Menina, cresça, seja mulher. Homem e mulher de Deus. Muito obrigado, Pai, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos terminando mais esse domingo na presença do Senhor, diante da palavra dele, que nos abençoou tremendamente. Terça-feira nós vamos estar orando, 19h30, através do aplicativo Zoom. Nós temos colocado o link lá no WhatsApp da igreja. Participe, tem sido um momento precioso de oração. Quinta-feira nós estaremos aqui, 19h30, estudando a palavra do Senhor. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um problema com a conexão da internet, por isso nós não terminamos a segunda parte do estudo sobre o homem cristão, mas nós vamos terminar domingo que vem. Que todos tenham uma semana abençoada. Recebeis a bênção do Senhor.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Fiquem na paz, uma ótima semana.